Você é o que você come. A frase de autoria da nutricionista escocesa Gillian McKeith fez muita gente repensar seus hábitos alimentares a partir de 2005, época do lançamento do seu livro. Apesar da referência literária, o assunto ligou o sinal de alerta para muitos brasileiros, que, segundo pesquisa recente da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, revela que 60 milhões de brasileiros estão acima do peso. Número que coloca o país na 5ª posição no ranking de pessoas com peso ideal, atrás de Rússia, Índia, China e Estados Unidos. A ciência do alimento é assunto também no mundo do esporte. A nutrição esportiva é uma atividade relativamente nova, sobretudo quando comparada à época do surgimento das primeiras lutas olímpicas. A partir dela, a educação nutricional trabalha para estimular atletas a adotarem uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e apropriada para o tipo específico de esporte praticado e, claro, as características fisiológicas do atleta. Para falar mais sobre esse assunto, na série de entrevistas sobre esporte, cidadania e formação de atletas, nós recebemos Joseli Cury, ela que é professora do Instituto de Nutrição, que faz parte do Departamento de Nutrição Básica e Experimental da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Há 17 anos, a Joseli trabalha com a nutrição aplicada às atividades físicas. Tudo bom, Joseli? Tudo bem. Obrigado pela presença no programa de hoje. Muito obrigado pelo convite. Então, o prazer é nosso. A gente percebe aí nesse momento que o Brasil caminha a passos largos para ter na sua sociedade, que muitas vezes já lidou com a subnutrição e na dificuldade do acesso ao alimento, com a obesidade, que se torna um outro problema tão sério para o país. Como é que você analisa essa fase pela qual está passando a nossa sociedade? O principal foco para esse boom, né, da obesidade foi a troca dos grupos de alimentos que passaram a ser consumidos, né, que a gente chama de transição nutricional. Então, a gente teve a troca dos alimentos mais naturais, com um grau de tecnologia, né, pequeno, para os alimentos super tratados. E isso aumenta muito a quantidade na ingestão de carboidratos, de gorduras que não são benéficas para o nosso organismo, que são os ácidos graxos saturados, em detrimento de outros nutrientes. Então, a nossa ingestão de fibra é muito baixa, e quanto mais processado o alimento, menos valor nutricional ele vai ter. Ele vai ter um alto valor calórico, mas um baixo valor nutricional. Então, a obesidade está diretamente relacionada com a qualidade do que a gente consome hoje. Agora, independentemente da quantidade, da qualidade de consumo de alimentos numa determinada fase da vida, os primeiros 2 anos de uma criança representam muito ali o sabor, a expectativa, a descoberta daqueles alimentos. Como é que você analisa esse papel dos pais em passarem para crianças, para bebês, aquela oferta de alimentos nessa fase da vida para determinar o gosto de uma criança? Não se deve ofertar alimentos com uma quantidade de gordura muito elevada, abominar completamente refrigerantes, alimentos que possam aumentar a incidência de cárie, favorecer o aumento de massa corporal que vai ser indesejada nessa fase, que a criança obesa tende a ser um adulto obeso, e fazer um perfil alimentar trazendo sempre para o lado do alimento menos processado, né, o mais natural possível. As pessoas sabem que antes de praticar qualquer atividade física é sempre recomendável uma consulta com um profissional da área, seja ele da área da nutrição, da área da ortopedia, da área cardiovascular, para justamente o cidadão ter noção de quais são as suas condições. Qual análise a gente pode fazer da relação da nutrição, da orientação para o consumo de alimentos com o início de uma prática de atividade física mais intensa? O que a gente sempre orienta para os atletas, né, é que eles tenham um equilíbrio entre a ingestão dos nutrientes, principalmente em relação aos carboidratos e às proteínas, porque a gente tem uma ideia de que se faz atividade física, a necessidade de proteína é muito aumentada. E às vezes não é assim, vai variar muito em termos de volume da atividade, da intensidade, do número de vezes por semana, da frequência dessa atividade. E se você favorece muito a ingestão de proteína em detrimento da ingestão de carboidrato, a proteína passa a fazer a função do carboidrato, que é a função energética. Então a gente tenta mostrar que os 3 nutrientes energéticos, proteína, carboidrato e lipídio, eles devem estar em harmonia. Quem vai dar o tom dessa harmonia é a demanda de cada pessoa.
Aí vai depender do sexo, da composição corporal, da estatura, do tipo de atividade física, da idade. Então não tem como você generalizar uma recomendação, porque o que é bom para um não significa que vai ser bom para todo mundo. Você tem uma experiência, um projeto diretamente associado a rotinas escolares, né, do Ginásio Experimental Olímpico aqui no Rio de Janeiro desde 2012. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa metodologia aplicada a esse ambiente com o perfil dos estudantes. A gente montou um projeto de educação nutricional, tentando orientar nas escolhas. Então não é nada imposto, não existe assim, tem um cálculo de dieta. Isso também não funciona, a gente não tem nada assim rígido. Mas a gente tenta, através de elaboração de mural, rodas de conversa com os alunos dentro de uma disciplina que é muito bacana no GEL, que é promoção à saúde, onde são discutidos vários temas ligados à saúde, e a nutrição é uma unidade bastante pesada dentro da disciplina. E aí a gente monta murais onde os adolescentes eles percebem o que está sendo dito. Por exemplo, a gente fez um mural de sal e açúcar. Então, em tubos de ensaio, a gente pega o rótulo de um alimento e vê quanto tem de açúcar. E a gente enche o tubo de ensaio até aquela quantidade e mostra, olha, nesse pedaço de bolo tem 14 tubos de açúcar. E isso para eles, isso quantificado, foi uma atividade que salta aos olhos, clareou, né? O que podia ser escolhido. Aí a gente pega a fruta e fala, olha, essa fruta tem 2 tubinhos de açúcar. O sal foi o que mais chamou a atenção, porque eles viram que até em alimentos doces tem o sódio. No refrigerante, por exemplo? No refrigerante tem o sódio. E os números dos tubinhos foram crescendo. Então essa atividade de mural, de botar no concreto o que, se tivessem números, de repente eles não prestariam tanta atenção. Como é que um professor, um pai de família, uma mãe de família, alguém que está ali diretamente envolvido com a rotina de um estudante, pode ter mais informações para se reinventar, para reinventar o seu cardápio, para pensar no aproveitamento integral de alimentos? Que tipo de orientação você pode passar? Olha, eu acho que a gente tem que olhar para trás, ver como é que a avó da gente fazia, porque é só evitar as coisas que vêm muito em pacotinho, né? A gente hoje abre pacotinho para tudo. E a gente tem hoje o Guia Alimentar Brasileiro, né? Foi lançado agora no final de 2014. E é o resgate dos alimentos in natura, que não se preocupa mais com a coisa do cálculo do nutriente, mas com o padrão alimentar como um todo. E dentro desse todo, os alimentos menos processados. Quanto menos processado, melhor a nutrição. A gente tem que pensar na nutrição, porque aí você pensa, nutriente, eu não vejo a proteína, eu não vejo um carboidrato, eu não vejo um ácido graxo, mas eu vejo a minha composição corporal, eu vejo se eu estou ganhando peso ou não. E esse peso eu posso ver se é em gordura ou em massa livre de gordura, eu posso fazer uma avaliação da minha composição corporal. Então, se a minha dieta não estiver adequada para mim, eu posso estar ganhando muita gordura. Mas eu faço atividade física e perco muito peso. Mas se está perdendo peso em massa livre de gordura, em músculo, isso não é bom, né? Você quer perder, mas quer perder em gordura. Então, todos esses conceitos da nutrição, se você quer ver, olha para o seu corpo. Faz a sua composição corporal e que você vai ver. Se você estiver ganhando em massa livre de gordura e ganhando menos em gordura ou perdendo em gordura, é porque você está no caminho certo. Tem que repensar.
Um outro assunto que chama a atenção quando a gente fala sobre o risco justamente na composição de um organismo, na orientação sobre a escolha que é feita na hora de fazer as refeições, é o uso de suplementos alimentares, até para ganhar massa muscular e para que um adolescente possa, divertidamente, começar ali a praticar uma atividade física e ter um anseio, ter a vontade de ter um retorno na massa corporal a curtíssimo prazo. O que aconteceu no mundo recentemente que os suplementos ganharam o cenário e hoje condicionam muitos comportamentos? Olha só, o uso de suplemento tem o seu lugar. Você imagina um atleta de ponta que tem que ingerir uma quantidade calórica muito grande e que ele não dá conta, se consumir em alimento, daquele valor energético que ele precisa. Então, ele teria que comer, sei lá, a cada hora uma quantidade grande. E como é que se treina com o estômago dilatado? Então, o suplemento veio para isso, para tentar aumentar a densidade de uma preparação. Só que isso acabou passando para um público que não precisa. Então, se eu não tenho demanda para usar um suplemento de proteína, por exemplo, esse excesso de proteína pode virar gordura. Então, esses suplementos, quando mal aplicados, eles podem ter efeitos que não são desejáveis. Nesse sentido, Joseli, em que circunstâncias o uso de suplementos alimentares são indicadas? Olha, o suplemento a gente tem que pensar bem antes de fazer a prescrição. Então, a gente tem que fazer o perfil bioquímico, ver se aquele corpo, se aquele atleta tem algum problema para eliminar o produto da proteína, né? Que é o ácido úrico, a ureia, se tem um nível de hidratação adequado, porque se você vai eliminar esse produto através da urina, você precisa ter um volume. Se você acompanha esse atleta, a suplementação de proteína pode ser muito bem-vinda. Se o atleta tem alguma rejeição aos alimentos fontes de proteína, tem atleta que só come um tipo de carne ou é um vegetariano e você precisa lançar a mão dessa suplementação. Agora, generalizar de que todo mundo que pratica atividade física precisa de suplemento de proteína aí é demais. A gente pode ter mais prejuízo do que ganho. E o que avançou no campo da nutrição recentemente a ponto de qualificar esse debate? Olha, tem muito trabalho voltado para a quantidade de nutrientes. O mais recomendado é você fazer um estudo envolvendo a composição corporal, a bioquímica do atleta, daquele atleta que você está atendendo, quase que mensalmente, para você ver a resposta, como é que ele está respondendo. Ir aos treinos também ajuda bastante, que você pode perceber onde ele está ficando cansado, se está muito próximo à ingestão de uma próxima refeição ou não. Equilibrar a ingestão de carboidratos. É bem detalhado. Não tem como você fazer uma coisa muito... Não há receita de bolo, Não tem receita de bolo. Se tiver receita de bolo, corre o risco daquele bolo não dar certo. Vai solar. Vai solar. Joseli, o que seria um bom legado de tantos eventos que acontecem no Brasil entre Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, no que diz respeito à quantidade de informação do brasileiro para essa área que nós estamos discutindo aqui hoje, que é a nutrição? Relacionada direto ou indiretamente ao esporte? Eu acho que as situações que dão certo e que a gente não tem acesso porque não é publicado. Mas se a gente pudesse ter acesso às condições com que os atletas de outros países vêm para cá, trazem, até mesmo para a gente ver que a gente não está tão mal assim. Que a gente tem uma conduta bem razoável, né? Mas seria muito interessante ter esse estudo bem abrangente, por modalidade, qual é o padrão alimentar, o que os atletas fazem antes, durante e depois, como é que é essa dieta de recuperação, se isso é considerado. Saber, na prática, como isso acontece, eu acho que seria um bom legado. Muito obrigado pela sua participação, essa entrevista no programa de hoje. Ok, obrigada a você.
Eu conversei hoje com a nutricionista Joseli Cury, ela que é professora do Instituto de Nutrição, ligado ao laboratório do Departamento de Nutrição Básica e Experimental da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A você de casa, o meu muito obrigado pela companhia, pela audiência. Eu lembro a você, claro, como sempre, que essas entrevistas também estão disponíveis na internet, no site futura.org.br/entrevista. Eu espero você na próxima. Tchau, tchau.